E o tema do trabalho que o Domênico escolheu com todas as meninas da escola, não só nós, da organização, né, todos, é brinquedos e brincadeiras. De hoje e de antigamente, né? Vai estar envolvido elas, mostrando um parâmetro entre uma e outra e o que uma traz lá de trás da família, né? O resgate dos brinquedos de antigamente, como vai ser apresentado em todas os blocos ali que estão aí, elas vão falando, cada uma foi focando alguma coisa, né? Buscando dentro da sala o ensinamento na ludicidade e buscando a criança para ver se estimula mais, né? Hoje a gente vai fazer um brinquedo aí, mas só que a gente vai primeiro fazer a atividade legal e vocês vão se esforçar para a gente poder fazer a brincadeira legal. Aí, né, dá um estímulo lá, porque a gente escolheu brinquedos e brincadeiras. Eu achei interessante esse projeto nessa sala de aula, o resgate, né, das brincadeiras, mostrando, trabalhando em cima da tela de campus, né? E lá mostra vários tipos de brincadeiras. Então, as crianças, ontem nós fizemos uma socialização, né, em sala, e o interessante foi assim, eles observando as brincadeiras antigas, né, e aí eles comentando, né, sobre aquele tipo de brincadeira e até incentivando eles a fazerem o resgate. E essa aí é a socialização, porque essas brincadeiras, o que é o objetivo dela, né? Socializar, interagir, né, com os outros. E aí nós vimos a importância, né? A gente observou também nesse projeto que as crianças de hoje em dia estão mais interessadas nos brinquedos eletrônicos, né? Elas não brincam mais dessas brincadeiras que nós brincávamos na nossa época. E aí nós pudemos, com esse projeto, estar trazendo essas brincadeiras para eles. Aqui está o nome de todas as professoras, né? E sublinhado no nome dos nossos nomes. Esse é o quadro do autor, né? Do artista Ivan Cruz, né? Onde ele retrata, onde já foi trabalhado com a gente, né? Trata as brincadeiras que tinha antigamente, né? E a gente buscou tá pegando algumas dessas brincadeiras, né? Foi mostrado para a criança, ela foi escolher a brincadeira preferida dela aí, né? E foi buscar também na família que brincadeira que o papai, a mamãe, alguém da família gostava, né? Esse foi um dos primeiros, né, que a gente fez, que levou para dentro da sala. A gente levou pequeno, porque a gente, né, depois a gente apresentou no slide, mas a gente levou primeiro pequeno, assim, eles vieram pertinho e puderam ver, né, pegar, olhar, ver que brincadeira que é. Igual a gente fez, a gente foi lá pertinho, não dava para ver direito, né? Ah, essa brincadeira aqui é tal, a gente não sabia essa aqui, a gente começou a buscar lá no nosso arquivo, na nossa imaginação lá, o que é aquela brincadeira que o menininho ficava lá por cima, né? A gente foi buscar o nome, a gente não sabe o nome, a gente foi procurar, né? E aí, e aí a gente foi, e aí na decorrência da gente procurando, a gente vamos listar o nome das brincadeiras antigas, das brincadeiras que vocês gostam, aí saiu cada nome, gente, eu não sei o que é isso, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai falar a brincadeira que gosta, né? E aí, amanhã vai explicar aqui para todo mundo que tipo de brincadeira, qual que é a regra dessa brincadeira, como que joga essa brincadeira, como que faz, né? O que ela traz de ensinamento. Então, cada uma foi buscando lá no seu, né, na sua família, uma brincadeira que já brincou, que o pai, a mãe brincou. Eu achei interessante também nesse cartaz aí, essa tela, essa carniça, né? Então, eu e a professora, a Carniça, eu e a Nicélia, nós simulamos, né? Então as crianças acharam interessante, aí depois eles queriam fazer carrinho de mão, sabe? Então, você fica de quatro, fazendo e aí nós fizemos, eu fiz quando você fez sabe assim? E aí mostrando para eles, e aí falando também, ó, eu achei interessante o relato, tanto da aluna do meio da roça, sobre a pipa, os perigos também, da brincadeira, né? Do cerol, da energia, então local adequado, né? Foi muito interessante a interação. E eles gostaram tanto de ver essa tela aí, que tem brincadeiras que eles, né, não conhecem e acharam, e umas que eles já conhecem. E eles assim, ficaram muito motivados, professora, né, outro dia vamos brincar dessa brincadeira, né?
gente está aprendendo. Tanto é que no sábado, nós assim, vamos no sábado, né? Isso, tirar um dia Nós só tiramos só para para esses tipos de brincadeiras. Isso aí já é uma foto. Pode passar. Essa é a foto aí, a gente vai Ele explicar. trabalhando, Coloquei só né? para Material. pode passar. São os brinquedos. São os brinquedos que a gente confeccionou com eles, né? Isso. Pode passar. Cadê essa? Fósforo com os... Eu achei interessante essa caixinha de fósforo com um aluno meu, o Vitor Hugo. Ele é recém está começando aquele curso, sabe? Aí ele virou para mim assim, eu falei assim, vamos procurar aí, olha, tem aqui o desenho, cadê o nome? Que desenho é esse? Ah, tal, é o rato. Aí ele ficou assim, sabe? Tia, aí pegou e mostrou para mim o desenho e A palavra. Eu achei interessante, ele é uma criança que está começando assim, sabe? Agora que está Está acordando. Ele é muito lento na escrita, mas assim, na leitura ele está começando já, sabe? Caminhando, tá? Tá muito bom. Ah, tá. Peraí. É a primeira. Essa é a justificativa do nosso trabalho. Eu não quero nenhum. Os primeiros anos da infância são desenvolvidos por uma educação formal e informal, né? São decisivos para a formação da criança, pois se trata de um período em que ela está desenvolvendo suas capacidades intelectuais, né? Criativas, estéticas, expressivas e emocionais, por meio de atividades práticas que estimulem a ação, a descoberta e a participação ativa no seu ambiente físico e social. Já fala tudo, né? É indiscutível a eficiência das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento e aprendizado das crianças. Os brinquedos e as brincadeiras são ferramentas motivacionais que deixam o ambiente mais prazeroso para a aprendizagem, além de estimular a inclusão e a participação e a diversão. Isso é interessante, essa justificativa, por quê? Do brincar. É a interação, é como eu falei, a interação. Então tem aquela criança que é mais distraída e através da brincadeira a socialização ela chega mais. Então é muito importante a participação, né, e a diversão, essa inclusão. Por meio das atividades lúdicas, os educandos têm a possibilidade de inventar novas formas de conceber a realidade social em que vivem, haja vista que elas servem de base para o exercício da descoberta, da construção de novos conhecimentos e assegurar valores. E com tudo isso que acontece, né, dentro da sala, a gente pode não pode passar por nosso. A gente nota que é verdade, é fato. As crianças, elas têm uma coisa assim que quando você procura ensinar de um modo diferente, parece que pega mais rápido. Ou não sei se a gente que está mais, por causa que é um tipo diferente de dar, a gente também parece que se doa mais, né, do que um exercício simples no quadro, sem nada diferente, entendeu? Outra coisa que eu percebi assim, acho que é por falta até não me liguei na hora, né? Falei, criançada, vamos brincar lá fora, e aí nós saímos para brincar, e eles comeram com bambolê. Eles pegaram os bambolês e aí se amoçaram, não queria deixar o outro. Aí começou uma discussão lá, eu tive que retornar para eles na sala, para explicar, né? Não é assim que se brinca, que tem regras, que tem que dividir, uma hora é a vez de um, outra hora é a vez do outro, passar para o outro e assim por diante. E eles, aí foi tudo maravilha. É o que ela está falando aí, né? O efeito do ato de brincar criam situações mais ricas, né? Agradáveis e estimulantes. Nesse sentido, no brincar, a criança vai revelando seu mundo interior, né? Vai colocando para fora aquilo que ele tem de mais precioso. Você vai vendo, tanto você vê que tem criança que um ajuda o outro, como tem aquele também que quer sozinho para si o brinquedo, não quer dividir, né? E aí, o que acontece? Vão acontecendo, né? Eles expandem as suas potencialidades, né? Desenvolvem inteligência, criatividade, sociabilidade, e enriquece seu relacionamento com seus pares, fazendo em grupos, né? Em pares, assim, fica bem legal a brincadeira. Proporcionando uma aprendizagem com qualidade e desenvolvendo suas habilidades de forma natural e agradável, né? Se torna uma coisa simples e bonita de ver. Quando você vê criança brincando, você sempre fala que tem as regras e que tem que segui-las, né? Para poder chegar a um objetivo final legal. A
utilizar o brinquedo e a brincadeira como recurso pedagógico, o educador tem em mãos uma poderosa ferramenta para fomentar as atividades práticas que funcionaram como guia para atingir seus objetivos. É interessante porque através da brincadeira, né, essa socialização, dividir, né, o brinquedo é muito importante. E aí ele faz também com que a criança, através do brincar, ela aprende, né, desenvolve seu raciocínio lógico, né, seu cognitivo. É muito importante. Eu achei assim, a minha sala foi de extrema importância brincar. Está dizendo ali, o brincar também é educar, é uma maneira de adquirir conhecimentos dentro do espírito de diversão. Não é apenas para brincar por brincar, né? Pelo prazer de brincar, mas usar a brincadeira com objetivos. Diante disso, né, acreditamos que os brinquedos e brincadeiras são ingredientes vitais, né, de super importância, né, para uma infância sadia e um aprendizado significativo. A criança, ao atribuir o sentido ao seu mundo, se apropria de conhecimentos que as ajudarão a agir sobre o meio que estão inseridas, reconhecendo sua cultura, resgatando brinquedos, brincadeiras, jogos, cartilhas de rodas, de que fizeram parte de forma indireta de sua infância. A gente pode notar isso. Acho que quem mais teve esse resgate fomos nós, né? Porque eu posso imaginar que deve estar passando pela cabeça de cada uma de vocês aquela infância que teve lá de brincadeira, né? Ou de uma brincadeira que faz muito tempo que você não viu, que você não vê. Então, a brincadeira, ela vem assim. E a criança, gente, não tem mais o que falar. A criança, ele é tão assim, espontâneo que você vê na carinha a alegria, a felicidade, quando a gente está fazendo um trabalho desse jeito. Que o estudar, que a hora da gente passar a tarefa, se torna assim agradável, se torna gostoso. É interessante também dessas brincadeiras, é igual você falou, o resgate de nós. Eu assim, comecei a imaginar, sonhar, voltei atrás, foi uma maquininha assim que voltou, e aí eu comecei, quando criança, as brincadeiras, né? Porque não tinha nada desse negócio de videogame, essas coisas, tudo era desse tipo de brincadeiras. E aí, alguns até assim, a vontade da gente brincar com eles. Isso é muito importante. Relembra, porque vai ficando no esquecimento. Se não é um trabalho desse, né, dessa natureza, a gente acaba deixando no esquecimento, né? Então é um resgate para nós, Trazendo e trazendo para a nossa prática. É muito importante. Essa é uma das telas também do Ivacus, mesmo que nossos slides todos eles estão focados, né, nas telas dele, porque ele traz, né, trata todas as brincadeiras antigas e até as atuais que a gente brinca ainda hoje, né. Isso foi dentro da sala de aula, né. Esse aqui, André, a gente fez uma vez um planejamento dentro da sala para a gente trabalhar uma das habilidades que tinha, aí a gente escolheu fazer medidas, né, lá a gente na parte de geometria, né. Aumento de informação. Isso, aí eu trabalhei antes da greve, um pouquinho antes, você falou, vamos trabalhar, eu trabalhei, mas aí eu não fiz relatório, porque entrou a greve logo, né? Eu não fiz relatório nada, mas aí eu falei, eu vou colocar, né, que eu trabalhei, tem outras fotos também, depois até se a gente for voltar lá para ver os trabalhos feitos, eu fiz. E aí tem as meninas com os, né, mostrando ali tem brinquedo, esse brinquedo ainda tem brinquedo para terminar, né? Tem muito por fazer. Aquele carinha feito com Caixa de leite, caixinha de leite. Caixinha de leite. Olha que legal. Já falta terminar, sabe? Tem as crianças têm um Não, sonho, é. né? As crianças não têm condição de ter carrinho. E Mas essa aí até quem tem condição gosta. Gosta, né? É muito gostoso. Vamos lá? Aí, olha, quem que lembra disso aqui? Alguém lembra? Eu lembro. Então, onde, ó, se não fosse essa tela, pra mim tá sendo Eu sei fazer né? também. Tá cheio lá na história, né? Cheio, eu lembro. Sei que gente pegar os bichinhos, né? Gente, legal, né? Mas... E também, ó, ontem observando a socialização na nossa sala, as crianças, né, falando das brincadeiras. E agora? Porque a hora do recreio, o que eles fazem? Só correm, se machuca, pronto, um outro, né? Então, falando assim, agora, crianças, vocês veem assim,
quem gosta de brincar de roda? Aí dois, vamos brincar de roda, né? Estimulando eles. Vamos brincar de, mostrando lá para eles, né? E falando do perigo desse corre-corre na hora do intervalo. Aí eles falaram, não, professor, vamos brincar de tal coisa, né? E aí isso é importante, ainda mais para nós que são pequenininhos, né? Fica trombando nos grandão. Nessa tela aí, quando eu coloquei ela lá no as crianças ver, para você ver como que eles não têm noção. A gente tem do que foi isso. Eu lembro, né? Ele falou assim pra mim, eu já vi uma dessa, tia. Na onde você viu? No filme do Menino da Porteira. Ela tem, né? O menininho pega, né? O outro vai lá e pega. Então, olha pra você ver o que eles têm de resgate disso aí. Né? O que eles têm de conhecimento disso. Já né? cacei com esse negócio, acredita? Já o quê? Já cacei. Eu também, já peguei. Eu já peguei. Assim, ó. Jogar um milhinho embaixo. Joga o O bicho. bichinho caía rápido. Passar por cima da caixa. Aí o mais importante, lembrando que meu pai, eles tiveram 9 filhos, né? E ele que ensinava a gente essas coisas. Isso, né? Os pais Então você vê o tanto que os pais estavam presentes, né? Eles ensinavam a gente fazer isso, o estilingue. É verdade, o estilingue também. Só que o estilingue é perigoso, né? Hoje, né? O estilingue é perigoso. Aí eu tenho uma outra concepção. Eu acho que hoje já existe muito mais acidentes com essas coisas, porque a gente quer tirar o menino daquela realidade. Na verdade, você tem que falar que é perigoso, mas não tirar ele do meio, que o dia que ele se deparar com o meio, ele vai se machucar porque ele não tem habilidade. Você viu, 9 filhos, minha mãe nunca ninguém quebrou um dedo. Nunca ninguém quebrou nada. E subia em árvore, tirava coquinho com a manilha, o facão na cintura, subia lá em cima, cortava o coco, o outro estava lá aparando com um lençol que a gente pegava da mãe, uma toalha, caiu o coqueiro, o cacho de coquinho inteirinho. Nunca nós quebramos uma perna, mas a mãe sempre dizia, cuidado, né? Pode se machucar. Igual, cuidado. assim, ó, sempre nós apresentando para ele as brincadeiras e falando dos cuidados, do perigo, né? Também Isso, as brincadeiras você não tira ele do convívio da e ele vai, o dia que ele vai se deparar com isso, ele já vai estar preparado, que aquilo ali tem perigo, né? O objetivo geral é desenvolver uma sequência de atividades, uma perspectiva interdisciplinar, né? Com jogos, histórias, cantigas de roda, música infantil, diversidade de brinquedos e brincadeiras infantis. Então, o objetivo geral do projeto é esse, que ainda tem bastante coisa a ser trabalhada ainda, né? E os objetivos específicos? Promover durante toda a realização do projeto atividades desta classe variadas e interessantes, visando oportunidades de lazer e socialmente educativas. Comparar diversos tipos de brincadeiras e suas respectivas regras. Criar brincadeiras e jogos ao ar livre. Desenvolver um trabalho interdisciplinar de maneira prazerosa a partir da construção de brinquedos com diversos materiais disciplinares. Conhecer e comparar os brinquedos e brincadeiras das crianças da zona rural e da zona urbana. Ser analogia das brincadeiras de ontem e hoje através da entrevista com a Resgatar culturalmente brinquedos e brincadeiras esquecidas ao longo dos tempos. Analisar, interpretar e construir gráficos e tabelas. construir lista temática a partir de dados obtidos com as pesquisas em sala e extra-classe, ampliando e enriquecendo o vocabulário. Compreender a funcionalidade da escrita apropriando-se do sistema de escrita alfabética. Reconhecer as especificidades de diferentes gêneros textuais, textos instrucionais, receitas, relato pessoal, entrevista, bilhete, anúncios, convites. Comunicar ideias, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados em situações de problemas. Produção de massinha de modelar. Resgatar a cultura lúdica e tradições diversas, com brincadeiras tradicionais e costumes que passam de geração em geração. Vivenciar brincadeiras, jogos que envolvam tradições culturais de sua vivência e de outras gerações. Reconhecer as brincadeiras antigas como manifestações Essa culturais. massinha de modelar é interessante que eles constroem vários tipos de brinquedo com massinha. Né? Muito interessante trabalhar com ela. Onde está trabalhando o gênero receita, né?
tem na metodologia, nos objetivos, né? Gerais. Sim, específico. Tem alguma coisa aí assim que a gente fez junto, né? No mesmo projeto. Mudamos algumas coisas. Tem alguns objetivos ali que é específico das outras séries. Nós deixamos tudo junto, tá? O que cabe a nós aí tem coisa ali que cabe a nossa série, né? Nosso âmbito. Então por isso que tem coisas que tá até mais assim, que é para eles mesmo. Tem né? objetivos que nós não trabalhamos, porque o projeto não foi concluído ainda. Metodologia. Primeiramente, primeiro dia, né, de apresentação em roda, de conversa, né, recorrendo ao acervo lúdico com metodologia dinâmica, com intencionalidade educativa, para melhor aproveitamento do processo de construção do conhecimento da criança e da prática, né, pedagógica docente. Iremos desenvolver todo o projeto em diferentes etapas. Levantamento dos conhecimentos prévios sobre o tema. Origem dos brinquedos. Biografia do artista plástico Ivan Cruz. Leitura e análise das telas de Ivan Cruz. Criando produções plásticas. Confeccionando brinquedos de sucata. Pesquisar com os responsáveis de brinquedos e brincadeiras para a infância. Conto e reconto de brincadeiras. Participação em jogos e brincadeiras utilizando a linguagem oral. Construções de textos sobre brincadeiras. Leitura e escrita com diferentes coletâneas. Registro e leitura das atividades diárias. Recorde e colagem de revistas e jornais. Desafios matemáticos. Realização de diferentes jogos. Realizações, situações e problemas. Leitura de imagem. pintura e modelagem. Dramatização de cantigas de rubricadeiras E música. e música diversa. Não. Brincadeiras, Roda. brincadeiras, né? Que Realização de diferentes, né? realizar mímicas e caretas. É verdade. Construção de gráficos e tabelas. Linha do tempo das brincadeiras. E a culminância do projeto com a apresentação do trabalho para a comunidade escolar, né? Entregue os brinquedos arrecadados à disposição do mesmo, seminário para a comunidade. Lá foi o mesmo de das cantigas de rodas, né? Isso, brincadeiras. Aí esse ali é o Ivan Cruz, né? A gente mais a fundo pesquisando ele, é muito interessante, vocês podem estar procurando, é muito rico o que esse homem tem assim, para ajudar a gente. E o que tem de trabalho, desse sentido, de projetos em cima desse artista é muito grande, sabe? É porque eu assisti ontem um documentário falando de um projeto numa cidade aí, que eles pintaram o muro da escola toda com essas gravuras do artista. E ele foi lá, porque ele é vivo ainda, ele foi lá ajudar a pintar. E os professores, bastante gente orientando, crianças mesmo, pintando esses joguinhos, paralinha, essas rodinhas, tudo eles pintando o muro da escola. É muito interessante. É rico a obra dele. E as crianças também, através da obra deles, né? Eles confeccionaram os cartazes de obra. Mas a gente termina e mostra os cartazes. Desenho. Olha, Desenho. a gente entregou as obras para ele. Tem uns que eles pintaram de obra dele, de obra que São desenhos que ele já fez para imprimir. Para as crianças. Ali, esse aqui foi eles também, esse aqui foi só a pintura. Eles que fizeram tudo, só que nós estamos assim. As próprias obras dele, a gente pensa só colorir. Só colorir. Prontinha já, só para colorir. Aí a gente vê também as cores, olha as cores, né? Porque As cores são bem fortes, os quadros dele. A criação Não, porque chama atenção, né? As cores, e ele trabalha as cores também, né? Com eles. E tem uns que saem assim, tia, eu errei, porque não consegue ainda limitar, não tem o toque ainda de limite, né? Então isso tudo você vai notando no decorrer da pintura deles. Tem uns que saem, olha essa aqui, dá pra ver que essa menininha aqui, olha, essa pintura aqui. É um docinho, uma criança assim que tudo que você pede pra fazer, faz tudo perfeitinho. é difícil a criança, né? Cada bolinha ela pintou de uma cor. Sem borrar nem Sem nada. borrar nada, você vê que não tem borra nenhuma na pintura dela. Daí você já dá uma leitura da criança, do jeito que ela é, como que ela é. E você vai trabalhando, você tira dali, né, também para você, né? O que você está passando, você tira para você informações do que ela vai fazer. Ali é o outro.
cartaz aqui. Nós colamos esse cartaz ali na frente. Rasgou um pouquinho na hora de tirar. Eles pintaram, eu pedi para que eles tentassem, né, reproduzir a obra que eles haviam pintado. Tem mais trabalhos lá, só que não tem todos os cartazes. Esse aqui foi as atividades. Eu fiz a aberturinha assim, uma menininha com a pipa, né? Outra jogando. E eu coloquei aqui o projeto, depois se quiser dar uma olhada no projeto, né? A gente foi montando, tentando fazer como a gente aprendeu no parque, né? É o primeiro. E os outros saem melhores, mas foi feito com carinho. O projeto a gente colocou aqui dentro, as etapas que foram sendo feitas e o que a gente foi trabalhando, né? Algumas coisas, algumas crianças, a maioria a gente colou, mas assim, teve algumas que a gente pegou e foi pegando, né, de algumas crianças. E tá aqui. Aí a gente trabalhou também essa cantiga, né, popular, né, que é... Pode falar da cantiga. Sim, cantiga de rodas, a canoa vida que a gente trabalhou. E aí eles confeccionaram, a gente ajudou eles a fazer os barquinhos, né? Nós trabalhamos aí, lá nós fomos trabalhar na quadra, né, essa música aqui, ó. Exatamente, a canoa virou. E aí nós fizemos o cartaz, trabalhamos a leitura. São os cartazes, porque fala o nome de cada um, né? E aí eles desenharam, né? Eles desenharam eles mesmos, colocaram dentro do barquinho. E o peixinho foi feito, eles fizeram o peixinho, né, com forma geométrica triângulo, colocaram seus nomes para saber identificar eles, né? Ouviram a música, né? E eles gostaram muito dessa brincadeira, porque eles não conheciam. Eles conheciam a música, mas não a brincadeira. Esses são os materiais que a gente usou para o trabalho, que ainda vai usar ainda, né? Internet, televisão, máquina digital, data show, som, CD, DVD, né? Materiais teóricos e práticos. Livros, revistas, jornais, jogos, brinquedos, variados, dados, livros, cola, borracha, papel pardo, serviço, ideal, papel, linguagem, cola, tesoura, xerox, dicionários, mapa, globo, material dourado, fita durex e materiais recicláveis. Esse aí é o do barquinho, né? Que é onde mostra o barquinho. Por isso a gente teve a ideia de fazer, ensinar ele. Foi, ó, para ensinar a fazer essa dobradura desse barquinho, meu Deus do céu. Aí, daí todo mundo fez. A gente vai ajudando aqui e todo mundo aprendeu. Depois a gente fez de novo, né? Fez a primeira vez, alguns deu errado, a gente fez de novo. E fomos fazendo. E agora todo mundo sabe fazer barquinho dentro da sala. Só não colocamos dentro da água, porque não tinha nem um riozinho passando para colocar dentro da água. Avaliação. Observações e registros sistemáticos serão registrados acontecimentos novos, conquistas e ou mudanças do grupo e dos educandos. Dados e situações significativas acerca do trabalho realizado e interpretações sobre as próprias atitudes e sentimentos. Solicitar a construção de uma composição comparativa entre as brincadeiras antigas e atuais, usando diferentes linguagens e formas de expressão. Textos, imagens, recortes e colagens, dobraduras, modelagens, sucata, avaliando a proteção da linguagem oral e escrita. E a combinação, como eu tinha falado lá, porque ela duas vezes aí. Pode passar no vídeo. Né, que é a exposição dos trabalhos desenvolvidos, né, no projeto, bem como os registros fotográficos, a gente vai estar, né, na escola apresentando, né, das brincadeiras iniciadas pelas crianças, né, através da organização de exposição de artes e brincadeiras desenvolvidas na instituição. Também há confecções de brinquedos feitos de sucatas, juntamente com os alunos, e em seguida serão doados para uma instituição de caridade. Né. E a gente vai recolher os brinquedos deles também, os brinquedos, né, usados, né, que a gente já conversou, para aqueles que eles não usam e saem, por exemplo, para a escola, né? Falamos sobre a doação. Tá bom. E aí, as descrições das atividades que a gente fez, algumas aqui expostas, né? E aí vai ter as figuras. Né? Essa aqui foi uma brincadeira do mundo todo, né? Que teve no mundo todo. Foi interessante, tem umas brincadeiras que meio parecidas agora aqui. E também nós levamos um mapa, né? Para estar procurando onde pode passar aqui, para eles terem noção, assim, onde fica mais ou menos, né? A Colômbia, o Japão, a distância, trabalhando também geografia, né? Com eles. Eu tirei foto deles mostrando assim, eu achei aqui o Egito, ó.
Mas só que não dá para colocar tudo, né? Não. Não dá, tem que ser uma Aí é muito a distância Japão, o Japão mais Aí eles copiando, né, os lugares, qual que tem a ver a brincadeira uma com a outra, né? Tem aqui e lá, como que é, né? É o registro. Aí a medida de comprimento, eles brincando, a gente trabalhou, né? Colocou assim, dentro da sala mesmo, aí jogar, saber que tem que ter um certo. Foi malha que a gente escolheu. Aí eles estourando, isso tudo para quantidade de ar, estourando a bexiga, para ver quem estoura primeiro, qual que tem mais força, né, em relação ao ar, né? Aí, ó, mostrando os países. E todos eles queriam ver onde que ficava, nós mostramos que é Brasil, ó, Japão, a distância. E eles ficaram curiosos, né, para ver qual que era mais perto, mais longe. Sentado lendo, né, os tinha da leitura, cantinho da leitura. Esse foi a brincadeira da caixa de fósforo, né? Assim, é nítido como que eles conseguiram. Achou a figura, um cavalo, igual foi o meu lá. Cavalo, tira qual que você quer, qual figura que você quer escolher. Escolheu. Agora você vai achar o nome dessa figura. Aí começa com que letra, e a gente vai, né? De repente tá pegando assim muito rápido. Foi muito legal. Ajuda do outro também. O troca-letras com o material, né, que a gente recebeu. Foi interessante demais. A gente trabalhou É também. muito bom assim. Como que eles ficam, um ajuda o outro, né? Jogos lúdicos, né? Todos os jogos a gente. Eu achei interessante esse jogo. Você começa a brincar com eles e fala, nossa, é muito difícil. É difícil demais. Mas aí, no relato, né, lendo lá o Fascículo 8, o relato do professor, eu falei, olha só, troca de experiência, né? Porque ela relatou que essas brincadeiras, elas são difíceis, mas você tem que continuar, que aí eles vão pegando o jeito, né? As regras, o jeito da brincadeira, e aí eles vão desenvolvendo. E assim eu fiz. A primeira vez foi muito difícil, a segunda já, né? E assim. Aí naquele dia a gente mostra como que a gente trabalha, tem ali pronto como que a gente vai trabalhar. Só que muitas vezes eles mesmos criam mecanismos, as próprias regras, o mecanismo de melhor aproveitar aquele brinquedo. Aquele que joga e vai jogando com o dado, nossa, aquilo lá foi uma Isso aqui é festa. interessante, né? Do dado, porque eles têm que escrever o nome do desenho, né? E eu trabalhei também bastante isso aí, e as crianças, aqueles que já desenvolvem mais a escrita, a leitura também, ajudam o outro. E o outro fica curioso, quer fazer também, é onde, né? Foi o que aconteceu aqui. As crianças que já sabem deles têm mais facilidade para estar jogando, né? E aí vai ensinando o coleguinha que tem um pouco de dificuldade. Aqui eu trabalhei quantidade com eles, né? E que a confecção dos peixinhos para A confecção dos peixinhos, aqui a gente colocou os círculos e a quantidade do lado e entregou, né, os conjuntos. Aí eles foram colocando a quantidade de crepom dentro, cada um foi colocando o seu, né, um jeito diferente de fazer para aprender a contar, para aprender, né? Esse foi nas tampinhas, né? A gente fez Trabalhando sílabas, né? Formando lá. nas tampinhas a gente trabalhou as sílabas e os números. Esse menino, ele é da minha sala, ele é o menino que ele é surdo e mudo. Aí a companheira dele da sala, vem do lado dele, ajudou ele a fazer o barquinho. Eu vou colocar uma foto dele, que é um... tão feliz. feliz, porque ele fez, participou da maioria das atividades. Na hora de colocar o nome lá a gente fez a lista, né? Do nome deles lá, da pular corda, né? De pular corda, a gente usou aquela uma que eles gostam de pular corda, né? Aí ele colocou o nomezinho dele lá. Essa é uma atividade que a gente fez para eles escolher qual que é a brincadeira que eles preferiram.